Vamos mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Ezequiel capítulo 10, versículo 9. A epígrafe dessa palavra diz bem assim na minha vida e na sua: visão das quatro rodas. Olhei e eis quatro rodas junto ao querubim, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de perino. Quando os seus aspectos tinha quatro a mesma aparência, era como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas podiam em quatro direções, e não se viravam quando iam para onde ia a primeira, seguia as outras, e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas, e também as rodas que os quatro tinham estavam cheios de óleos. Ao redor, quanto as rodas foram elas chamadas girante. Ouvindo eu cada um dos seres viventes tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim. O do segundo rosto era do homem, e do terceiro rosto de leão, e o do quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando, os querubins andavam as rodas juntamente com eles, e levantando o querubim as suas asas para eles se elevar de sobre a terra. As rodas não se separavam deles, paravam elas, elevando se eles elevavam a elas, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Aqui nesta palavra vem nos falando sobre a visão das quatro rodas. Ali o sacerdote, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão. E ele viu as quatro rodas ali naquele lugar. Ele viu as quatro rodas dos querubins fazendo as coisas de Deus ali, fazendo o que era bom diante dele. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina. Quanto mais a gente ouve e medita na palavra de Deus, algo bom vai acontecer. E eu creio que nesse lugar algo bom está acontecendo, porque Deus conhece o coração de cada um de vocês. Deus conhece a tua visão. E eu creio que quanto mais aspecto, mais as coisas boas vai acontecer. Os querubins, eles andavam numa roda. Ou a visão de Ezequiel, ele estava vendo as rodas se movendo ali. Só que ela não ia para um lado, não ia para o outro, ela ia em frente, ela seguia reto. Só quem movia eram os querubins, para um lado e para o outro. Isso é o que acontece nos tempos de hoje. Também tem coisas acontecendo na vida espiritual. Somente a gente temos que entender que coisas boas vão acontecer. Algo bom vai acontecer diariamente em cada coração. Nós temos que deixar as coisas do céu mover. As coisas de Deus acontecer de melhor para nossos corações. E é assim que acontece quando a gente ouve e medita na palavra de Deus. Ezequiel capítulo 10, versículo 9. Olhei e eis as quatro rodas junto ao mar, aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de periro. Quando o seu aspecto tinha as quatro mesma aparência, eram como se estivesse uma roda dentro da outra. E Ezequiel, ele viu como se fosse duas rodas se movendo.
Uma se movia, outra roda dentro da roda se movendo também junto. É assim a nossa vida, se a gente for olhar espiritualmente as coisas que acontecem. Até a gente mesmo não vai entender. Assim como Ezequiel, ele não entendeu ali, mas Deus ensinou ele e falou para ele o que ia acontecer naquele lugar. Tudo que ia acontecer de melhor para coisas ali que acontecer de bom. Algo para acontecer temos que deixar na mão de Deus. Porque somente Deus ele pode nos entregar. Somente Deus ele pode nos fazer tudo o que nós precisamos. E para isso acontecer, nós temos que deixar na mão de Deus. E Ele sempre vai nos ensinar, Ele sempre vai nos dar conhecimento, estratégia de aprender coisas boas das coisas do céu e das coisas dele. Porque os querubins, eles faziam tudo que era reto. E as rodas estavam se movendo ali, né? Os querubins estavam junto com ele, com Ezequiel. E Ezequiel ali, ele não entendia o que estava acontecendo. Quando a gente vê algo de Deus, quando Deus nos ensina, quando Deus mostra alguma coisa em visão, é para que nós venha perguntar para Deus o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. O porquê que vai acontecer tudo aquilo naquele lugar. E nós temos que perguntar para Deus o porquê. Porque nós não conseguimos entender quando é visão de Deus. Quando é algo que vai acontecer, ou que não vai acontecer, ou que vai acontecer lá na frente. Nós temos que perguntar para Deus. Eu agradeço por essa palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém?